O advogado generalista, com todo respeito, eu falo como professor, é um irresponsável com o cliente, né? E talvez ele coloque a carreira dele em risco por causa disso. Ou senão ele vai sempre pegar casinho muito simples, que não vai dar o retorno financeiro para ele. Não, ele vai ser resolvedor de coisa pequena. Eu costumo dizer para os alunos, Eurão, até refletindo das nossas várias conversas de bastidor, assim, quando você for um advogado comum, você está enrolado, amigo. Sabe por quê? Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Eurocast, o podcast que te ajuda a acelerar o seu escritório de advocacia e a criar uma máquina jurídica autogerenciável, escalável, que você possa tá acelerando seus resultados aí no seu escritório e também tá ganhando mais dinheiro, trabalhando menos, delegando mais, tratando o seu escritório como uma empresa. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, meu querido Marcel Rulli, meu amigão aqui. Como é que você tá, Marcelzão? Melhor agora aqui com você, né? Nesse podcast que maravilha. Mais famoso do Brasil aí. Tamo crescendo. Coisa Cara, boa. Marcelzão, se apresenta para quem não te conhece aí. Eu acho difícil não te conhecerem, mas enfim, se apresenta aí pro pessoal. Fala de onde você é, quantos anos tem na área de atuação. Eu sou o professor Marcel Rulli, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde moro, com a amada Ju, sempre ela, 10 anos casado, apaixonado cada dia mais. E sou um apaixonado da regularização de imóveis, vulgarmente chamada escriturar imóveis, mas está errado. Mas o povo pensa isso, você escritura meu imóvel. Sem dúvida nenhuma, a gente se diverte escriturando imóveis. Por quê? Além de ser muito rentável para o cliente, um imóvel, entre aspas, sem escritura, é vendido no mercado negro imobiliário. Banco nenhum financia, não tem segurança para quem compra. Outra coisa, Eurão, proprietário, entre aspas, de imóvel sem escritura, os filhos não herdam. Então, além de toda a beleza da escrituração, da regularização de imóveis para o cliente, agora eu adoro essa parte. É rentável demais para a advocacia, isso é lindo. Lógico, né? Quanto maior o problema que a gente resolve, maior os honorários. E imóveis? Não. Para você ter uma ideia, um advogado, não existe imóvel de 100 mil reais. Imagina uma casa hoje no Brasil, para você ter uma ideia. Hoje, nessa data que a gente está gravando o podcast, o Minha Casa Minha Vida, que seria o piso de valor de imóvel, né? Seriam imóveis para pessoas de baixa renda, acho que é 80 metros quadrados, 70, é 225 mil reais. Olha só. E o advogado ganha proporcional ao valor do bem da vida para o cliente, né? Então, você pegar um imóvel de 100 mil reais, vamos falar assim, miseravelmente, os honorários começam em 10 mil, dependendo do trabalho, chegando a 20, 30 mil, uma causa, entre aspas, um imóvel de 100 mil reais. Nossa. Não, imagina, eu tava vendo a venda da fazenda do Antônio Batista. Gente, é um cantor sertanejo. Cara, quase 1 bilhão a fazenda dele. Eu esqueci o nome dele, eu não sei se estou falando certo. Mas, cara, Marcelzão, hoje eu te convidei aqui, cara, porque eu quero saber as oportunidades do direito, né, imobiliário. A galera que segue aqui a galera que segue esse canal, ela é empreendedora. E ela gosta, né, de estar sabendo o que está acontecendo no mercado. Conta pra gente, vamos pegar um pouco assim da tua história, linkando assim com a parte imobiliária. Você começou lá atrás, conta pra gente brevemente como é que foi sua história no direito, tal, como é que você chegou no direito imobiliário e hoje, dando um spoiler para quem está assistindo, né, você está indo na migração para a advocacia. Quais oportunidades que você enxerga que você pode compartilhar com a galera aqui? Então conta a sua história aqui pra gente. Cara, vamos lá. Primeiro, dia 6 de abril agora, recente, bem próximo de quando a gente está gravando esse podcast, a Veja publicou uma notícia que não é nova, de 2019, de um estudo do Ministério do Desenvolvimento Regional ligado ao Ministério das Cidades, que metade dos imóveis do Brasil não possuem, vou falar vulgar aqui para fazer sentido, não possuem escritura, tá? Tem aquela palestra do Steve Jobs que fala que a gente entende a nossa vida linkando os pontos, olhando para trás. Eu, durante 21 anos, estive servidor público, concursado, com um mega de um salário, mais de 20 mil reais quando eu exonerei.
Tanto que eu brinco que o dia que eu protocolei exoneração, isso é brincadeira, mas é verdade. Amigos do tribunal me ligaram, falando que eu estava louco para eu ir lá pessoalmente, porque eu tinha feito pedido online, estava na pandemia, 2021, quando eu exonerei. E, cara, você perdeu o juízo, o que você vai fazer? Porque onde você vai ganhar mais que 20 mil reais? Você tá louco, você trabalha 6 horas por dia, você coordena a escola do Poder Judiciário, hoje eu estava no auge, eu era coordenador, então eu dava aula para novos magistrados, reciclava servidores. Então, a minha carreira no magistério, vamos dizer, eu estava no ápice dentro do Tribunal de Justiça. Mas eu comecei a seguir muito um grande amigo, o Euro Júnior, que linkei com sua história. Ex-servidor público, empreendendo na advocacia. Caracas, a advocacia é coisa de empreender, né? E aí, por que eu falo linkar o passado? Em 2008, 2009, no interior do Mato Grosso do Sul, tem uma cidade chamada Três Lagoas, recebo, naquela época, uma nobre missão de chefiar uma vara de registros públicos e fazenda pública. Eurão, quando cheguei lá, parece que eu não tinha feito a faculdade de Direito. Eu até sempre faço uma brincadeira. Quando eu peguei a primeira suscitação de dúvida, era processo físico na época, eu fiquei com mais dúvida do que a própria suscitação de dúvida. Porque era muito louco. Imagina, o advogado discordava do cartório. Então, né, o cartório faz uma exigência para o advogado fala, discordo. Aí o cartório faz a petição inicial do processo. Eu fico, é muito louco isso, porque quando o advogado discorda, ele recorre, ele ajuiza a ação, impedra mandado de segurança, enfim, o advogado é que inicia, né? E nesse procedimento, não é o advogado impulsiona o cartório para o cartório começar um procedimento que ele discordou. Mas, enfim, brincadeira à parte, que eu me deparo ali naquela situação? Pouquíssimos advogados preparados. Mas assim, ó, conto nos dedos. E todos que eu atendi naquele cartório, eu fiquei 3 anos lá, para vocês terem uma ideia, primeiro, eu vou falar aqui, não tem problema aqui, a gente conversa, eram ricos, em todos os sentidos. Primeiro de grana, mas eram realizados pra caracas com a advocacia. Os caras tinham sangue no olho, assim, sabe? Brilhava, os caras não pensavam em fazer outra coisa. E aí eu saquei qual que era ou qual é a oportunidade quando a gente linka com o imóvel. E aqui em especial, imagina, você ensina muito isso, né? Os seus alunos terem um nicho. E a regularização é um subnicho do nicho que é o direito imobiliário. Só que é o subnicho mais rentável. Porque você está trabalhando com o maior bem de uma família. Quem não sonha ter uma casa? Né? Quem não sonha ter uma fazenda, por exemplo? Né? Quem herda uma fazenda toda irregular e ter alguém para resolver. Então, eu vi aqueles advogados, Eurão, vindo de avião para Três Lagoas. E, assim, mais que riqueza de grana, que é excelente, é muito bom ter conforto, né, tal. A realização profissional de trabalhar isso como um negócio mesmo, estruturadinho. E depois, durante o podcast, eu vou dar uma dica para os seus alunos que eles vão gamar nesse negócio de imóvel irregular, viu? Fica com a gente aqui. Vem com a gente. Se já tá gostando, já curte aqui embaixo, não deixa de curtir esse vídeo, não. Compartilha. Compartilha com o amigo advogado, cara, que você vai salvar a vida de alguém. Você bateu num ponto que eu queria abrir só um parêntese para continuar a sua história, né, na sequência. A questão do generalismo e da especialidade, né? Você falou que viu advogados que eram especialistas na regularização do imóvel. Na sua opinião, há espaço para o generalismo? O quão é importante para o advogado estar adotando uma estratégia numa área? Por quê? Traz esse porquê que está aí na sua cabeça, na sua resposta também pra gente. Você conhece meu amado irmão Eric Rulli, grande médico. Sou advogado dele. Exatamente, diga-se de passagem, dos melhores advogados que meu irmão detém aqui. Por exemplo, vamos usar a medicina. Quando nós procuramos um médico, vamos supor, eu tô com a dor na mão direita. Se você colocar na internet, vai aparecer assim, ortopedistas, mas de repente aparece um cara assim, eu cuido de dor na mão direita. Você, quem está nos ouvindo aí de casa, você vai no ortopedista ou você vai naquela especialidade que é exatamente o que você precisa? Com a advocacia não é diferente, irmãozão. Eu costumo dizer, quem faz tudo não faz nada bem. Não é? É igual o pato. Não anda bem, não voa bem e não nada bem. Na advocacia não é diferente. Eu entendo no começo da carreira, né? E eu conversei muito isso com você me inspira, né? Eu já te falei isso no bastidor, publicamente, gente. O Euro é um divisor de águas, assim, é o que me faltava
de coragem para dar esse salto que o Euro deu quando eu vi sua história, né? Servidor público mega bem remunerado, num dos melhores cargos, né? Público federal, eu era servidor público estadual. E você deu esse passo. Caraca, tem uma coisa muito boa desse passo, né? Eu vou. E aí eu lembro quando você falava sobre o nicho. Né? Por quê? Porque no começo você sente medo, mas cara, se aparecer algo, né, e for bom de dinheiro, cara, faz parceria, uma coisa que eu aprendi com você. Delega aquilo com, né, com um parceiro, um advogado parceiro seu. Fala, cara, eu sei que você é especialista em previdenciário, eu não manjo nada. Posso te declinar isso daqui? A mesma coisa previdenciário, apareceu alguma coisa de regularização de imóveis, declina que a gente se acerta aqui. E isso é a beleza da advocacia, que você tanto prega e, ó, é sucesso total. Porque é muito mais confortável quando a gente está subnichado, vamos dizer assim, porque já é muita matéria esse subnicho. E aí você se torna altamente preparado, e eu costumo, assim, ensino meus alunos, e com muita sinceridade e verdade técnica. A gente tem uma frase, eu regularizo qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. Você chegar nesse nível de falar isso com veemência, eu regularizo qualquer problema de imóvel, porque a gente, né, se dedicando a isso, aí não tem erro, cara, é sucesso total na prestação de serviço para o cliente. Eu concordo plenamente, Marcelzão. Ninguém sabe tudo. É impossível você saber tudo, você ser bom em tudo. E ainda então mais você o tem direito, que tomar uma opção. que muda demais. Exato. Agora há pouco, ó, por exemplo, dentro da regularização, só para pontuar e corroborar o que você está falando, vem a Lei 14.382, meio do ano de 2022. Cara, ela ressignificou a Lei de Registro Público. Então, o prazo passa a ser dia útil, mudou prazo, mudou o procedimento, colocou a edificação compulsória extrajudicial. Agora, você imagina, eu sou generalista e como que eu consigo me atualizar? Gente, não, é impossível. É literalmente impossível. Assim, é uma irresponsabilidade com o cliente. Eu também o advogado generalista, com todo respeito, eu falo como professor, é um irresponsável com o cliente. Né? E talvez ele coloque a carreira dele em risco por causa disso. Ou senão ele vai sempre pegar casinho muito simples, que não vai dar o retorno financeiro para ele. Ah, não, ele vai ser resolvedor de coisa pequena. Eu costumo dizer para os alunos, Eurão, até refletindo das nossas várias conversas de bastidor, assim, ó, quando você for um advogado comum, você está enrolado, amigo. Sabe por quê? A concorrência é muito grande. O bom é ser extraordinário. Porque quando você é um advogado extraordinário num nicho, num subnicho, cara, você diminui demais a concorrência. Você já não concorre mais com preço, né? Que a gente fala mais é valor, não é preço, mas, enfim, você sai dessa briga, sabe, de ninharias. Você é a referência, né? Você tem aquele equity que você fala tanto, aquele equity. E ainda mais no direito imobiliário. Aí segue pra gente. Aí você olhou aqueles advogados e falou, cara, eu quero... Tô vendo uma oportunidade aí. Foi isso que passou na sua cabeça? Foi exatamente isso. Assim, primeiro, a realização profissional que eu já não tinha, assim, aquela realização como servidor público, você sabe, você estagna naquilo, você chega no ápice, você não tem mais lugar para ir e você não vê a perspectiva, você fala, cara, eu não me vejo aposentando nessa rotina, que serviço público é rotina. Né? Aquela coisa toda que você viveu vários anos, você entende bem o que eu estou te falando. Não estou cuspindo, tá? No prato que comi, honro e agradeço esses lindos 21 anos no Tribunal de Justiça, me dediquei de corpo e alma, mas eu acho que eu podia fazer algo mais, entende? E aí em breve na advocacia, né? Hoje exclusivamente no magistério, atendendo mais de 6 mil alunos pelo Brasil todo, os 26 estados, temos alunos regularizando qualquer problema de imóvel, qualquer lugar do Brasil. O mais legal de tudo, realizados. Sabe, realizando sonho financeiro, galera viajando, né? Tem alunos aí que faturaram mais de 500k nos últimos 12 meses, então esse é o meu orgulho como professor, me inspiro em você também aí, que você transforma a vida de seus alunos aí, meu irmãozão. Que massa, que massa. E aí, partindo para essa área, aí você pediu exoneração, né? Agora tá nessa parte de abrir escritório e tal. Conte comigo nas parcerias, velho, que tu sabe que tu é não, meu irmão. Conte não. Já está mais que intimada aqui, não tem essa... Conta pra gente, assim, o que você tá enxergando no mercado imobiliário agora, Marcel? Você olha e fala, cara, isso daqui... Eu vou enveredar para essa área, ou vejo oportunidades ali. Porque o direito imobiliário em si, ele se divide em muita coisa. Parte contratual, de distratos, você tem a parte de locação. Briga de vizinhos. Só para você ver, no nosso escritório hoje, a gente tem um especialista em leilões, que é a doutora Samantha, que é nossa sócia do Rio. Outro nicho maravilhoso de atuar.
leilões, só leilões, ela só mexe com leilão. Zeca Pagodinho é o nosso cliente lá, tal, no Rio de Janeiro. Tem a minha sócia Cris, que é de São Paulo, que ela é sua aluna, Sim. é a parte de regularização de Querido, imóveis. beijão, Cris. Isso, é a parte de regularização de imóveis. E tem a doutora Poliana, que é de Brasília, que ela faz uma parte mais de contratos, de extratos imobiliários e tudo mais. Olha só, é um universo direito imobiliário. Um negócio assim. Traz pra gente, assim, o que você... o que eu faria, né? Tipo assim, eu estou fazendo, né? Inclusive, estou indo para a advocacia. O que eu vou fazer? Quais são as oportunidades que estão aí? Eu vou dizer assim, vamos falar do iniciante, que eu adoro essa divisão que você faz. Isso me ajudou como professor, vai me ajudar agora nessa nova fase de estruturar escritório e tal. Então, eu acho que assim, todo advogado tem que visualizar 3 degraus. Eu vou chamar de fases para ficar mais fácil de visualizar. Então, o primeiro degrau, primeira fase é o iniciante. Então, o iniciante se especializa, cria uma autoridade, né, campanhas na internet, mostrando o que é um imóvel regular. Aí fica a dica aqui, posso dar uma dica para os seus alunos? Quando forem fazer campanha para regularização de imóveis, não fale tecnicamente a palavra regularização de imóveis, porque o leigo pensa assim, que é o trabalho de arquiteto, de engenheiro, de agrimensor, averbar uma construção na matrícula. Não, quando o professor está falando a regularização que depende exclusivamente da advocacia, é literalmente para o leigo, para o cliente, escriturar imóvel. O que é escriturar, na verdade? É criar esse documento importante desses 33 milhões de imóveis regulares, e aqui, tecnicamente falando, é uma norma muito rígida. O 1245 do Código Civil fala proprietário que tem o nome na matrícula. Ponto final, não tem exceção. Tanto que o parágrafo 1º do 1245, cara, ele é muito louco. Ele fala assim, olha, se você lavrar a escritura pública de compra e venda e não registrar, o vendedor continua como proprietário. Está no Código Civil, para falar assim, ó, é rígido esse trem. Então, desses 33 milhões de imóveis regulares no Brasil, a maioria, eu vou falar assim, 25 milhões, eles sequer existem no cartório. E para que eles existam no cartório de imóveis, ou seja, que se cria essa matrícula, depende do advogado. A mais famosa das ações é o uso capião, às vezes vai depender fazer um inventário, às vezes uma edificação compulsória, então o advogado tem que se especializar nesses caminhos para colocar o nome do cliente lá. Esse é o primeiro serviço, então, é a primeira fase, o primeiro degrau para quem vai começar. Por quê? Como é muito rentável, e eu adoro quando você ensina isso, a pessoa começar a guardar dinheiro. Por quê? Porque ele vai chegar na terceira fase. Vem a segunda fase. A segunda fase é onde estão muitos clientes, muitos. Que é o quê? O cliente que precisa regularizar imóvel. Professor, como que um cliente precisa? Euro, como que você faz divórcio, partilha num divórcio de imóvel regular? Não faz, né? Não faz. Vai ficar como assim, você faz, até homologa uma sentença reconhecendo um contrato de gaveta que eles compraram, mas que não vai ter uma efetividade de propriedade nenhum para os dois. Eles continuam com um problema. Quer ver outro exemplo? Finado pai foi chamado ao céu, foi embora, deixou só posse. Então, o pai estava com os imóveis todos regulares, comprados com contrato de gaveta. Como que você vai fazer o inventário desse imóvel? O STJ fala, não pode inventariar. Eu posso inventariar, mas assim, eu não consigo transmitir propriedade se o pai não deixou propriedade. Uhum. O pai tinha contrato de gaveta, então o pai era um posseiro das casas, da fazenda, da kitnet, do que ele tinha. Porque a gente deixa para os filhos o que tem. Então, se a pessoa o cliente comprou contrato de gaveta, ele tem posse, mas ele não tem propriedade. Quando ele morrer, ele deixa o que para os filhos? Posse. Então, ele transmitiu o problema. São os filhos que vão precisar regularizar. Então, sabendo disso, tem muito cliente que vai chegar assim, caracas, eu preciso regularizar. Por exemplo, eu tenho um comprador para essa casa. Só que esse cliente vai falar, eu não tenho grana. Por quê? Porque regularizar, verdadeiramente, não é barato. As taxas dos cartórios, que a gente fala emolumentos, em torno, vou falar assim, por baixo, tá? É 10 mil reais no mínimo de custas ali. Estou falando imóvel ainda pequeno, tá, Euro? Esses dias atrás fiz um parecer. Fica a dica aqui, outro serviço maravilhoso, recebi 100 mil reais, como eu gosto disso. Fica bom a dica, demais. regularização de imóveis sensacional. Ficou líquido 96 mil. 4 mil, paguei ISS, mas com alegria de ter pago aquele imposto, meu amigo. Eu adoro pagar imposto. Eu também, eu adoro. E as custas, ali era para fazer uma uso capião de uma área bem grande, né? Era um estudo de caso que eu estava fazendo. Só de cartório deu 117 mil reais. Então, são caros. Então, o advogado
Na segunda etapa, o que ele já está fazendo com o cliente? Ele fala com o cliente o seguinte, olha, eu vou regularizar seu imóvel, eu vou absorver todas as custas e ao final, quando a gente vender, eu recebo 30% do valor do imóvel regularizado. Aí você fala, caracas, mas é muito? Não, vamos fazer as contas aqui. Imóvel, vou usar 100 mil reais porque fica fácil da gente visualizar. 100 mil reais irregular, seria vendido a 100 mil reais. Para regularizar, a gente vai demorar, média, tá? Média, 6 meses a 1 ano. Estou fazendo uma média alta, bem conservadora. Então, o advogado que tem um capitalzinho, ele absorve, então, todas as despesas do cartório. Em 1 ano, esse imóvel de 100 mil reais vai ser vendido por 180 mil reais. Estou também bem conservador para baixo. Alguns casos até dobra o valor do imóvel, dependendo da localização do imóvel, utilidade do imóvel e tal, mas no mínimo 80%. Perfeito. Em 1 ano, então, o imóvel valia 100, agora está com 180 mil. Fechou? O advogado vai receber 30% de 180. Vamos arredondar aqui, vai dar 52? Isso, 52, tá. Lembra? O cliente iria receber o quê? 100. Tira então de 180, 52, vamos arredondar aqui, 50, 130. O cliente 130. O cliente ganhou 30 mil reais em 1 ano. Ou seja, ele teve uma valorização de 30%. É ruim para o cliente? Não é. Não é. Entendeu? E ele não gastou R$1 do bolso dele, não correu risco nenhum de nada. Simplesmente recebeu, ó. Aí, então, essa é a segunda etapa, que é muito legal de fazer. Cara, minha cabeça tá fritando aqui, Dá porque a minha... Só abrindo um parênteses sim, assim, sim, eu Marcelzão. adoro. Cara, eu... Tem uma espécie... Não é favela, né, em Brasília, mas tem um lugar chamado Polo de Modas. Quem é de Brasília vai saber. Polo de Modas do Guará. Que é um lugar onde tinha alguns... Foi um loteamento feito pelo governo, do PRODF, que era um benefício, para confecções. E o que o pessoal fez? Pegou esses lotes e construiu prédios cheios de kitnet. Mas só que a escritura tá só no nome ali do... Não averbaram nenhuma das kitnets, né? Nenhuma. Não tem nada registrado. Nossa, entendeu? Sei. E eu vou te falar assim, você foi falando, foi me dando um tremelique, porque meu pai tem bem umas 6 kitnet hoje lá. Meu pai não tem aposentadoria do INSS, né? Ele foi comprando kitnet. Mas eu fiquei pensando, cara, o pessoal de lá é gente que vale mais ou menos ali uns 80 mil, aquela bem... 20 mil metros quadrados. E eu morei lá no começo da minha carreira, né? E chega hoje a uns 150 mil reais um apartamentozinho lá de 1 quarto, 2 quartos. É bem humilde o lugar, sim, né? Sim. Não chega a ser uma favela, que eu acho que é too much, né? Falar favela, mas é um lugar muito humilde. Muito simples. Isso, no subúrbio. E o pessoal lá, assim, ele ninguém, na minha cabeça hoje, poucos teriam, a cabeça do empreendedor é o quê, Marcelo? Eu já tava pensando, cara, vou fazer alguns criativos com o nosso pessoal de imobiliário e eu vou botar um PIN ali naquela região, né, para fazer o tráfego, e eu vou botar ali uns 20 criativos, 20 posts, né, links patrocinados falando, olha, se você tem kitnet aqui no Polo de Modas, saiba que pode valorizar o dobro, para fazer um investimento ali, né? Mas vocês vão ficar surpresos, porque a vizinhança vai aparecer, porque geralmente é assim, ó, quando você tem, vamos falar um polo, né? Você tem ali um ponto irregular, a probabilidade, isso eu estou falando de prática já, tá? 20 anos aí envolvido com isso, que toda a vizinhança é tudo do mesmo jeito. E a hora que você pega por exemplo, você chegar o do seu pai, você falar assim, escriturar vulgarmente falando, tá? Os 6 do seu pai, você pega o prédio inteiro. É muito comum um aluno meu chegar num loteamento irregular ou clandestino, e no DF tem muito, né? No Brasil todo tem muito. Você pega um terreno para regularizar, Eurão, o loteamento inteiro te contrata. Te contrata. Entendeu? Porque escala. Primeiro que tem que pegar a assinatura dos confrontantes, né? Que são os vizinhos. Aí você explica, não, eu estou escriturando para ele aqui, eu também quero. Cara, assim, muitos alunos que começaram sozinho fazendo hoje tiveram a boa necessidade de criar equipe para trabalhar junto, porque a demanda não para de crescer. E aí que entra a gestão. Exatamente. Né? Tem que saber criar equipe, tem que saber delegar, que criar processo. Curso. Criar processos. Mas que mais, Marcelzão? Que mais você o terceiro passo. O terceiro passo, isso. Então, primeiro, ganhar honorários.
fazendo o pé de meia para se preparar para o segundo passo, absorver toda a custa e se tornar sócio do imóvel do cliente, isso tudo com contrato, tá? Cláusula contratual do artigo 190 do CPC, colocando o imóvel em garantia do recebimento de honorários, tudo amarradinho, tudo papo reto, tá? Eu estou falando alguns modelos de negócio que a gente faz, tem um quarto que eu acho que encaixa bem para isso, depois você me lembra. E aí o terceiro passo, que seria dentro desse modelo de negócio, é cliente que chega e fala, não, cara, eu não quero ganhar os 30 mil até o final do ano, eu quero receber os 100 mil agora, principalmente com a herança. Você compra. Você explica tudo para o cliente, os 3 passos. Olha, você me paga os honorários, paga as custas, eu vou receber de 10% a 15% já agora, aqui posso até parcelar, fazer a recorrência que você ensina muito bem, que salva vidas aquilo lá. Segundo passo, não, eu absorvo a despesa, você não me paga nada, e na venda do imóvel, a gente acerta e eu recebo aí 30%, ou eu compro do jeito que está agora, entendeu? Então, aí eu brinco. Esse terceiro passo para o advogado é a aposentadoria rica dele, porque você imagina, ele vai comprar por 100 mil reais, vai gastar em torno ali de 10 mil, em um ano ele tem uma aplicação valorizando 80%. Se é um terreno, aí ele junta mais um dinheirinho, constrói, pronto. Ele faz umas kitnet, ele já tem uma renda passiva de aluguel. Aí vem um próximo cliente, ele vai lá, compra de novo aquela posse, faz a cessão de posse, contrato de gaveta para ele faz a regularização já no nome dele, entendeu? E assim a gente vem criando aí uma estrutura para o futuro, para o cliente, em 5 anos, advogar assim, sem precisar do dinheiro da advocacia. Já imaginou que delícia? Cara, e tem gente falando que o mercado está saturado na advocacia. Para quem é generalista, está saturado mesmo. Que aí a concorrência é desumana, fica mendigando preço de valor ali de honorário. Mas para quem é especialista e traz uma inovação, eu costumo dizer para os alunos assim, ó, o advogado tem que aprender uma coisa. Ele nunca vai ser contratado para fazer uma ação para um cliente assim. O cliente chega lá e fala assim, faz uma ação declaratória de como estou bem de vida, rico, milionário e feliz. O advogado é o percalço da vida humana. Então, quanto mais soluções inteligentes, boas para o cliente nós entregamos e inovamos, mais bem remunerados seremos. Porque a gente está trazendo o fora da curva, mas assim, sempre e aqui com muita honestidade, que é aquela coisa que a gente como professor, a gente sempre pensa nisso, o que é melhor para o nosso aluno. O advogado sempre tem que pautar assim, eu vou fazer o melhor para você, meu cliente. E o gostoso da regularização, que é isso, a gente pensa assim, que o nosso trabalho é dobrar o patrimônio da pessoa, imagine, em um ano. A pessoa tem 100 mil, chega no final do ano, ela tem 200, dependendo do imóvel, mas no mínimo 80% da valorização. É muito gostoso, é assim, e é divertido. Outra coisa, na regularização, a maioria das coisas que a gente faz é tudo extrajudicial. Não depende da morosidade do Poder Judiciário. Detalhe, é tão gostoso a regularização, desculpa insistir tanto, eu sou apaixonado, mas é porque é maravilhoso trabalhar com a regularização. Um tempo da vida, desses 21 anos, eu trabalhei numa vara de execução de pena. Então, progressão de regime, fechado, semiaberto, aberto. São critérios objetivos a progressão de regime. Eu faço um paralelo com a regularização. A regularização, quando a gente precisa judicializar, não são demandas, por exemplo, uma ação de dano moral, que você tem que ali demonstrar efetivamente o dano, a perda da chance, o reparo civil. Não. A regularização é muito massa, porque antes de você tomar qualquer medida, você faz estudo de caso, você sabe exatamente onde ela vai. Ela é muito objetiva. É muito, não tem subjetividade nenhuma. As leis, como é muito rígido, o sistema registral do Brasil, é o que nos facilita trabalhar, porque é concatenar aquilo ali e acabou. É gol de placa, é uma delícia. É uma delícia e, assim, no nosso escritório, olha a estratégia, né, até compartilhando aqui, que a gente entra também em vários processos, ações pessoassórias, ações de discussões, inventários que são bem enrolados, né, e que você sabe que a parte imobiliária ela se resolve rápido, mas o inventário em si no Brasil, quem chegou no inventário, bicho, e como a gente divulga muito o nosso trabalho de holdings familiares, que é o nosso core business hoje, vem muito inventário, mas vem muito mesmo. E a gente abre, né, subprodutos da mesma prateleira de produtos que é a prateleira de inventários. Mas geralmente o inventário ele traz honorários que nós vamos receber lá na frente. Então às vezes demora para receber. E aí você ter uma prateleira de regularização que é extrajudicial, garante honorários
que chegam mais rápido. Em questão de meses ali, você já está recebendo. Então, você ter um mix, né, desses dois produtos na sua prateleira... E são bem conexos. São muito o advogado conexos. que regulariza imóveis, ser um especialista em inventário ou em hold, cara, faz todo sentido. Porque não tem como montar hold com imóvel regular. Exato. Não tem como inventariar, transferir propriedade com imóvel regular. Você entendeu? Assim, como se completam as áreas, né? São áreas distintas, mas que vão caminhar muito junto. A maioria dos meus alunos do curso são advogados que vieram o quê? Que trabalhavam com direito de família e sucessões. E, caraca, eu não consigo. Eu fiz aqui o inventário, mas eu não registrei o formal de partilha no cartório, porque não dá registro, porque é tudo irregular. Entendeu? Então complementa. É muito massa, né? Fala assim, as coisas se conectam. E um quarto modelo de negócio, que aí você falou de Brasília, eu fiquei aqui pensando, falei, não, eu tenho que contar isso pro Euro, para os alunos do Euro ganhar dinheiro. Pô, é muito bom isso. Entregar resultado social, né, para as famílias. Eu até tenho um projeto, um sonho com o professor, é de que a OAB crie a comissão da regularização de imóveis, não... porque geralmente se trata um pouco da regularização dentro do direito imobiliário, das comissões de direito notarial, registral e imobiliário. Mas eu quero chamar a atenção dessa pandemia de imóveis regulares no Brasil e o advogado é o responsável por essa regularização, né? Você imagina, nos últimos anos, essa pandemia mundial, um dos poucos setores que disparou e cresceu demais, continuou crescendo, foi o setor imobiliário. Então ele desenvolve, né, socialmente falando, qualquer município e tal. E o modelo de negócio para essas pessoas de baixa renda, quando você for regularizar, você pode fazer uma recorrência, um exemplo, cobrar da pessoa R$190 por mês e vincula durante 5 anos, tá? Ela te pagaria ali em torno de 190, é um modelo que a gente faz para os alunos, R$190 por mês e todo saque aniversário de FGTS anual, ela te paga para amortizar a regularização que você está fazendo para ela. Aí, nesse caso, de pessoas de baixa renda, então, você faz uma recorrência bem barata, R$190, mais o saque FGTS aniversário anual, que essa pessoa pode fazer. Olha você só. Coloca tudo isso no contrato e ela vai te pagar durante 5 anos. O que você vai fazer para não absorver as despesas extrajudiciais? Como é uma pessoa efetivamente de baixa renda, você faz judicial. Ela não vai ter pressa, sim, ela quer regularizar, ela mora por exemplo, casa de Coab, mora em imóveis de baixo valor de mercado, então ela não tem pressa. Não, eu não estou querendo vender isso. Ok, mas que tal a gente escriturar e deixar tudo certinho para que quando seus filhos herdem, entendeu? Também é um modelo de negócio muito rentável e faz um trabalho social bonito. E quebra a objeção de preço, que é a Exatamente. principal objeção ali. Exatamente. Porque é só aquela história assim, né? Só imóvel de baixa renda irregular no Brasil. Mentira. Fazendas, chácaras, sítios, que são imóveis caríssimos no Brasil, tem muita coisa irregular. Imóveis rurais que não existem no cartório, tudo irregular. E aí se você pegar ali os de baixa renda, imóveis urbanos, você faz uma recorrência de R$190, recebe desse cliente o saque FGTS, por exemplo, Eurão, quem que não paga R$190 por mês? As Casas Bahia faz o quê? Né? Com as pessoas de baixa renda. Não, e as Casas Bahia têm um risco muito grande, porque ela entrega um produto de valor agregado. O nosso é a nossa prestação durante os 4, 5 anos que vai demorar o processo judicial para você regularizar aquele imóvel. Então, o que eu quero dizer, irmão, é respondendo, você perguntou, o mercado é saturado? De jeito nenhum, está faltando advogado, Eurão, para fazer isso daí, para entregar esse serviço para essas pessoas de baixa renda, para as pessoas de alta renda, para as pessoas que moram no campo, né, e fazendas, etc. E está faltando oportunidade? Não tá. Tá sobrando. faltando abrir os olhos para as oportunidades que estão e aí. Estruturar isso, né? Eu falo assim, então tá, como que eu vou fazer? Estruturar o passo a passo, aprender aqui com você, né? Que esse podcast maravilhoso, né? Não, deixando um insight final aí também, a gente estava em Fortaleza agora no encontro dos Titânios, né? Que é a nossa elite. Eu acompanhei, vocês são chiques. É a nossa elite de alunos. Eu vi, brinca com os homens. Foi muito bacana. Jangada. 4 dias de evento, 2 dias de conteúdo, 2 dias de passeio, de férias forçadas. A gente fala que todos os advogados eles são gestores, então a gente colocou... Pode convidar eu e a Madaju, que a gente adora. No próximo vai ser Gramado em setembro, já fica o convite. E aí... Olha um insight que tiveram lá e, inclusive, consultaram algumas cooperativas de crédito e deu super certo. Eu não coloquei em prática, eu gosto de sempre falar o que eu coloco em prática, mas isso daqui é um insight que eu não coloquei em prática. Tá. Mas que se uma pessoa tem um imóvel e ela quer regularizar esse imóvel, existem, e aí a depender do valor dos seus honorários,
existem formas de você estar colocando esse imóvel, não é todo banco que vai fazer isso, mas algumas cooperativas de crédito, tendo em vista que você vai regularizar esse imóvel, elas conseguem financiar os seus honorários vinculado àquela prestação. Então, assim, é uma forma de você quebrar a objeção do não ter um dinheiro. Exatamente. Ah, eu não tenho dinheiro, queria regularizar meu imóvel, mas eu não tenho dinheiro. Aí, não que o imóvel vai servir de garantia real, porque não é Ainda não existe, mas depois que existir você consegue registrar. Sensacional essa sacada. Na verdade, já vem sendo feito, tá? Assim, alguns alunos já fazem bem isso. Bacana. Hoje eles ainda não estão se utilizando de instituição financeira. A gente recebeu uma proposta, coincidentemente lá em São Paulo, agora com o Zé lá, de um banco, falou, não, eu financio, eu absorvo isso daí. Né? E aí quando sair a matrícula do imóvel, o banco vai lá e coloca a garantia. Já pode tem ser um contrato. Hipoteca, alienação fiduciária, enfim, aí o caminho depois é o de menos. Mas essa é o que eu falo para você. Ó, quanto maior o problema, eu gosto muito da frase do José Roberto Marques. Ó, no veneno está o antídoto. O advogado vive para criar soluções de problemas. E quanto mais criativa é a solução, mais rentável vai ser, mais inovador é. E melhor para o cliente. Porque ninguém tinha visto essa saída. Você viu, você aplicou, fez. Cara, é muito incrível quando você pega a matrícula do imóvel e entrega para a pessoa. A pessoa, caraca, velho, era o meu sonho da minha vida. Porque quando a pessoa aqui no Brasil consegue ter um imóvel, ela paga... Venceu na vida. Exatamente. Eu acho que é um resultado que a pessoa venceu na vida. E parabéns, Marcelzão. Estamos caminhando para o final aí. Parabéns por estar ajudando tantos advogados a transformar a vida de tantos brasileiros aí. Só continua, meu irmão. Obrigado de coração por participar aqui do nosso podcast, viu? Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Aprendo muito com você, meu amigo, meu irmão, meu consultor. E é uma honra. Sempre estou à disposição. Pedir para o pessoal que quiser me seguir, Marcel Rulli, com 2 L's. Bote aqui na tela, aqui, por favor. @Marcel Rulli, _. Se me mandar direct lá, sou aluno do Euro, tenho dúvida X, não vai passar batido, viu? Vou responder pessoalmente com áudio, prometo. Show de bola. E não deixe de hipótese alguma tá curtindo aqui esse vídeo aqui no YouTube. Você tá no Spotify também, segue aqui, né? Começa a seguir nosso Eurocast e se inscreve nesse canal. Dá um abraço aí para os nossos apoiadores, a DV Box e Oyster. Beijo no coração de vocês e vejo vocês no próximo episódio.